Fala aí, conectados, beleza? Professor Leozão aqui com vocês. E você já olhou pro quadro e falou: permutação, análise combinatória? Sim! Pessoal, nós estamos aqui para falar desse assunto. E você fala assim: professor, o conteúdo eu sei, a teoria eu sei de permutação. O problema é quando ele cai lá na minha provinha do vestibular, quando cai lá no concurso, aí eu sofro, aí me dá uma dor no coração. Calma, nós estamos aqui para te ajudar. O professor Leozão veio aqui, ó, nesse vídeo, resolver um exercício direto da Universidade Federal do Paraná. Então esse vídeo vai te ajudar a resolver os exercícios que estão nos vestibulares. Então confere aí, pessoal. Antes, vai lá, agora, vai lá. Se inscreve e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Fechou? Se inscreveu? Então roda a vinheta. Vamos lá então, senhoras e senhores, falando aí da nossa permutação. O que é isso aqui? Então tem um videozinho que eu já gravei para vocês que está lá sobre combinação e arranjo, né, falando de análise combinatória ainda, que já está lá no nosso canal, tá? Entra lá e assiste também, que é importante assistir ele antes de assistir permutação, beleza? Então, não esquece, tá? O link vai estar lá na descrição, também qualquer coisa, entra lá e assiste. Combinação e arranjo, pessoal, combinação e arranjo, então, era quando nós queríamos formar grupos. Então, tinha uma quantidade de elementos e com esses elementos eu queria formar grupos, certo? Agora o meu grupo já está formado, pessoal. Ele já está formado. Eu só quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso trocar esses elementos dentro do grupo. Quantas vezes eu posso permutar esses caras ali dentro. Então fiz um breve resuminho, ó. Eu uso permutação quando o grupo já está formado e quando eu uso todos os elementos. Então sabe, se o grupo já está formado e se eu tenho que usar todos os elementos, eu estou falando de permutação. A minha permutação ela vai estar subdividida em duas partes, né? Eu vou ter a permutação simples e a permutação com repetição. Aí você fala, meu Deus do céu, apareceu mais uma tatuagem do capiroto aqui para mim. Gente, isso daqui é a fórmula Pincher. O que quer dizer fórmula Pincher? Late, mas não morde, tá ligado? Ah, Pincher morde sim. Não, morde nada. Beleza? Então, senhoras e senhores, olha só, vou explicar essa fórmula aqui, ó. P de N, ou seja, o N é o total de elementos que eu tenho na minha análise, certo? Exemplo. Eu tenho a palavra, vamos pegar aqui, vamos pegar azul mesmo. Aqui, ó. Eu tenho a palavra amor. A palavra amor. E eu quero saber o total de anagramas que eu consigo formar da palavra amor. Ai, professor, eu não sei o que é um anagrama. Vem comigo. Olha só, o que é um anagrama, senhoras e senhores? O anagrama é quando a gente troca a posição das letras e forma um outro conjunto de palavras, um outro conjunto de letras. Tá? Professor, isso é uma palavra. A palavra, a gente diz que é uma palavra quando ela tem um sentido gramatical, né? O anagrama não necessariamente precisa ter um sentido gramatical. Um anagrama da palavra amor, Roma. Um outro, mora. Um outro, Moroa. Ai, Moroa, né? Então, aqui são exemplos, né? São exemplos de anagramas, né? E quantos anagramas desse eu consigo formar? Agora você conta o total de elementos que você tem, né? No caso aqui, 4. Então, você vai ter a permutação de 4 elementos. Yes? Beleza. Isso vai ser 4 fatorial. Nossa, tetinha isso aqui, pessoal, né? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quer dizer que a permutação desses 4 elementos resulta em 24. Fácil, né? Então, são 24 anagramas que eu consigo formar. Certo? Aí, senhoras e senhores, pode aparecer para vocês, por exemplo, a palavra araras. E agora? Araras, né? Quantos anagramas a gente consegue formar? Só que agora, cuidado! Aqui você tem elementos sendo repetidos. Agora, se os elementos estão sendo repetidos, você precisa usar aqui a fórmula radioativa, aqui, né, gente? Né? Fórmulazinha radioativa aqui, ó. Professor, tem uns negócios radioativos da minha tetinha. Vem comigo. Olha só, o que você vai fazer aqui? Ó? Primeiramente, identifica quantos elementos você tem. Neste caso, nós temos 6. Então, o meu N é 6. Certo? Agora, o que é esse alfa, esse beta e esse gama?
que ali estão representados? Eles representam o número de repetições que eu tive de um elemento. Por exemplo, eu tenho o A sendo repetido 3 vezes, certo? Então, se o A repetiu 3 vezes, eu vou dizer que o meu alfa é 3. Então, o alfa, aleatoriamente, está representando a repetição da letra A, certo? Agora, o meu beta, eu vou dizer que vai ser a repetição da letra R. Quantas vezes repetiu R? 2. Certo? Tranquilo? Então, e agora, professor? E o gama? Pessoal, não tenho mais elemento repetindo, então você não precisa mais utilizar nada. Então, vai ser a permutação de 6 elementos com repetição 3 e repetição 2. Certo? 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Tranquilo? Então, senhoras e senhores, eu vou ter lá ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tudo isso sobre 3 fatorial. 2 fatorial é 2, né? A gente já sabe disso, né, pessoal? Tranquilo? Então, senhoras e senhores, olha só. Abraçou o capiroto, abraçou o capiroto. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Divididos por 2, eu descubro, então, que a permutação deste... para descobrir o número de anagramas aqui, no caso, seriam, então, 60 anagramas diferentes que a gente consegue formar com as letras da palavra araras. E aí, como eu disse para vocês, né, você chega lá e fala, professor, até aí, até onde você foi agora, eu sei. O problema é quando isso cai lá no meu vestibular, ou quando cai na prova do meu professor lá que gosta de torturar a gente na prova, né? Então, olha só o que vem aí para vocês. Exercício da Federal, senhoras e senhores. Olha o que diz o exercício da Universidade Federal do Paraná, mas é um exercício lá de 2017, tá, pessoal? Que diz o seguinte: considere o conjunto S de todas as sequências de 5 letras formadas com as vogais A, E, I, O, U, que satisfazem simultaneamente as duas regras abaixo. O número de letras A é igual ao número de letras E. O número de letras O é igual ao número de letras U. Por exemplo, as sequências U, O, I, O, U, A, E, I, O, U, I, A, E, I satisfazem as duas regras acima, enquanto A, E não satisfazem a primeira regra e I, O não satisfazem a segunda. Quantos elementos distintos possui o conjunto S? Pessoal, vem comigo. Mister, professor, estou com uma angústia no meu coração. Eu não sei nem como começar essa questão. Pessoal, primeiro, testa as possibilidades que você tem, né? Coloca, escreva, não tenha preguiça. Coloque no papel quais são elas. Então, o que você sabe? Que o número de letras A tem que ser igual ao número de letras E. E o número de letras O tem que ser igual ao número de letras U. O que você pode ter, então, pessoal? Você pode ter, né, uma palavra, né, um conjunto de letras escrito da seguinte forma: A, E, I, I. Certo? Porque você tem uma letra A e uma letra E. Certo? Você pode ter O, U, I. Certo? Tranquilo. O que mais você pode ter? A, E, O, U. E o I. Certo? Tranquilo. O que mais você pode ter? Você pode ter A, E e o I. Certo? Agora, o que mais você pode ter? Você pode ter o U e o I. Agora acabou todas as possibilidades. Opa, cuidado. Aqui pode ser onde pode ter o erro. O que você pode ter mais aqui ainda? I e o I. Certo?
Você pode ter, então, todas essas possibilidades. Daí você fala, mas, professor, eu posso ter, por exemplo, esse A nesta posição e o I nessa, né? Eu posso ter o E estando aqui, então eu posso trocar essa galerinha. Exatamente, então você pode permutar esses caras. Se você pode permutar, nós vamos fazer o quê? Permutação dessas situações, certo? Então, senhoras e senhores, vem comigo. O que a gente vai fazer aqui, então? Neste caso, nós temos, então, a permutação, certo? De 5 elementos, certo? Permutação desses 5 elementos com a repetição da letra I. Quantas vezes o I repetiu? 3. Certo? Na próxima aqui, ó, é a mesma coisa. Eu tenho, então, permutação, certo? De 5 elementos com a repetição da letra I, que repetiu 3 vezes. Certo? Aqui agora, pessoal, concordam comigo que ninguém repetiu? Ninguém repetiu, então é apenas permutação de 5, certo? Agora aqui, pessoal, eu tenho o A repetindo e o E repetindo. Então é a permutação desses 5 elementos com repetição 2 da letra A e a repetição 2 da letra E. Aqui, ó, permutação dos 5 elementos com 2 vezes repetindo a letra O e 2 vezes repetindo a letra U. E na última aqui, pessoal, concorda comigo? Por mais que eu troque a posição de todo mundo, fica o mesmo grupo sendo formado, porque todos eles são iguais. Por mais que eu troque a posição deles, eles continuam sendo o mesmo. Então aqui eu tenho apenas uma possibilidade, certo? E agora, vamos para o cálculo, tá? Então, galerinha, primeiramente vamos calcular esses caras aqui, ó, que é P de 5 com repetição 3, né? Então, P de 5 com repetição 3, galerinha. Como que vai ficar esse negócio aqui, então? 5 fatorial sobre 3 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tudo isso sobre 3 fatorial. Certo, certo, certo? Então, galerinha, olha só aqui, ó. 3 fatorial com 3 fatorial, Hadouken, Hadouken, beleza? Olha só, 5 vezes 4, 20. Certo? Então, senhoras e senhores, nessa primeira situação eu tenho 20 possibilidades, nessa segunda eu também tenho 20 possibilidades. Vá se ligando aí, ó. Então, galerinha, vamos resolver aqui, ó, permutação de 5, né? Então, permutação de 5 elementos vai ser 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Certo? Então aqui, pessoal, são 120 possibilidades. Agora aqui, ó, galera. Esses dois carinhas aqui são iguais, então a gente vai calcular uma vez só, né? Então, permutação de 5 elementos com repetição 2 e repetição 2. Certo? Então, galera, eu vou ter 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Beleza? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Um 2 fatorial aqui e o outro 2 fatorial eu já vou dizer que é 2. Certo? Então, Shoryuken, Shoryuken. Olha só, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 divididos por 2, senhoras e senhores, 30. Beleza? Então, esse cara aqui é 30 e este cara aqui é 30 também. Beleza, 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 pessoal? Tranquilo, né? Então, mais um que nós temos aqui, ó, paradinho. Então, é só somar todo mundo agora, galera, né? Então, 20 mais 20, 40, né? Ó, 30 mais 30, 60. Então, 40. 40 com 60, 100. Mais 120, 220. Mais um, 221. É o nosso total. Então, é o total, né, de anagramas que nós conseguimos formar com essas vogais aí, né? Então, vocês conseguiram observar como que isso é cobrado num vestibular
Beleza, senhoras e senhores? Está aí resolvido o seu problema. Você pode ir para o vestibular de peito aberto. Não esquece, pessoal, deixa seu like aqui embaixo, deixa um comentário aí, galera. Compartilha esse vídeo com todo mundo, faz com que todo mundo se torne um conectado, né? Então, ó, beijo do professor Leozão para você, galerinha. Um abraço!